Fala, rapaziada. Estamos iniciando aí a aula 2 da mentoria para concurso público e hoje a gente vai falar das técnicas de revisão e técnica, se der tempo, de memorização também. Se não der tempo, vai ficar para a aula de amanhã, tá? Sem dúvidas, é uma das aulas mais importantes que tem, porque são técnicas nada mirabolantes, no entanto, com a efetividade absurda, tá? Desde o início, eu deixo claro para vocês o seguinte: essas técnicas que eu vou utilizar aqui agora com vocês, são técnicas que de fato eu usei e utilizo até hoje, tá? Por quê? A minha preparação para concurso, eu fui fazendo, treinando e tentando um monte de técnicas que eu, criei, assim, na cabeça depois que começou a internet. Na época não tinha internet, denuncia a idade, né, o cara quando fala assim: "Ah, quando eu comecei a estudar não tinha internet", tá? Denuncia um pouco a idade, mas era bem difícil o acesso à internet. E aí começou a internet, começou a aparecer algumas técnicas, algumas eu tentei e foi horrível, outras eu fui adaptando, e são essas técnicas aqui que eu utilizo até hoje, no concurso que eu estou tentando passar, tentando aprovar, tá. A gente vai iniciar nessas técnicas do mais básico, ou seja, as técnicas que serão aplicadas para, os iniciantes, até chegar ao intermediário, até chegar ao avançado, tá. Sugiro que de fato você passe por todas essas técnicas ao fazer o teu planejamento de revisão ou ao fazer as revisões ao longo da semana, ao longo do mês, dependendo do que tu vai fazer aí, dependendo de que estágio tu tá, dando para concurso, para que de fato tu chegue na técnica avançada sabendo, mesmo tendo passado, tendo sofrido um pouquinho com as técnicas anteriores, tá. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui passar esse material. Achei que foi muito maneiro esse material aqui, cara, a apresentação, assim, é muito show de bola. Olha só, qual a ideia, né, cara. Como eu já falei para vocês na aula anterior, reforço aqui novamente, passar em concurso público, 70% é revisão. Então, tu revisar é mais do que, uma possibilidade, mais do que talvez tu tenha de revisar, não, é uma obrigação, cara, é um dever teu revisar. Por quê? Porque se tu não revisar, dificilmente tu vai passar. Com certeza já aconteceu com vários de vocês aí, principalmente aqueles que já prestaram prova de concurso, né, ou até que não prestaram prova de concurso, mas já fez prova no colegial, por exemplo, deve ter acontecido aquela situação. Teve uma aula com um professor e a aula foi de princípios fundamentais do direito constitucional. Teve aula na segunda-feira e a prova foi na segunda-feira seguinte, ou seja, 7 dias depois, tecnicamente 8 dias, né, depois, tá. E aí você foi realizar as questões e tu parava e pensava: "Tá, meu, eu estudei isso aqui com o professor na segunda passada, mas eu não lembro", tá. Por que que tu não lembra? Tu não lembra porque tu não revisou. Se tu não revisou, dificilmente a tua memória estará exercitada de modo que tu consiga reter esse conteúdo. Então a revisão é fundamental para a retenção do conteúdo, beleza? Então nossa meta aqui principal, fazer revisão, é reter cada vez mais aquele conteúdo. Pô, prof, então se eu tenho de reter cada vez mais, tu tá dizendo que eu não vou reter o conteúdo na minha primeira revisão, todo o conteúdo? Não, não irá, cara. O conteúdo será retido, armazenado na sua memória de longa duração, a partir da quantidade e periodicidade de vezes que tu vai fazer a revisão. Só que um detalhe, irmão, que eu aprendi na marra, e aí eu vou contar para vocês aqui, é que não adianta tu rever aquele mesmo assunto com a mesma técnica de revisão. Não adianta. Simples assim. O que que eu quero dizer com isso então? Eu quero dizer que tu precisa revisar e tu precisa utilizar mais de uma técnica de revisão para conseguir reter aquele conteúdo, o máximo dele, na tua memória de longa duração. Entendeu? Compreendeu? 70% do concurso é revisão, tu precisa rever de todas as formas possíveis, porque a partir disso a retenção vai se consolidando, vai aumentando a quantidade de informação, vai ficar gravada no teu cérebro,
tá? Beleza, então a nossa guerra é a retenção. Passaram o concurso, senhores. Eu já disse para vocês ali, só estudar não adianta, não vai rolar, né? E aqui vou partir algumas técnicas de fato que eu utilizo. Senhores, para quem ainda não sabe, não entendeu ou não percebeu, eu jamais vou ensinar alguma coisa para vocês que eu não faço. Jamais, tá? Eu só ensino de fato o que eu faço. Então, qual é a nossa primeira técnica de revisão? Essa nomenclatura aqui, eu mesmo criei, tá? Eu não fico vendo vídeo na internet para saber se existem professores ensinando isso. Não sei se existe com essa nomenclatura. Acredito que não, porque só da minha cabeça. Acho muito difícil ter alguma coisa na internet. Pode ter algo parecido, mas deve ser um outro nome, se tiver, tá? Mas eu não faço isso, eu não vejo ah, esse conteúdo de internet aí, tá? Vamos lá. Qual é a técnica que eu tô falando? Essa aqui, ó. LRC. LRC. Leitura rápida concentrada. Qual a ideia? Normalmente, o aluno ele acha que está revisando quando ele simplesmente pega o seu material e começa a ler. O aluno que pega o próprio material e começa a ler já está muito melhor do que a maioria dos alunos que eu conheço, que pega a apostila, aquele do professor, e faz anotações para revisar. Revisar a apostila, revisar o livro, revisar uma videoaula não faz nenhum sentido, tá? A revisão tem que ser feita em razão do seu material, das suas anotações, do teu caderno, beleza? Ah, prof, então tu quer dizer que eu não posso assistir uma videoaula só por desencargo de consciência, só para, de fato, rever aquele conteúdo? Sim, óbvio que sim. Mas é uma outra coisa, não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui, tá? Então, essa leitura rápida concentrada, normalmente os alunos fazem isso, pega o material, só lê. Não adianta de porra nenhuma. Esse tipo de revisão que não tem uma recuperação ativa da memória, ele é um estudo passivo, só tá lendo, a eficácia é de 10 a 15%. Cientificamente tem esses dados aí quando tu joga, por exemplo, na internet para pesquisar, tá? Ah, então eu descobri isso e comecei a pensar: "Pá, como é que eu faço para modificar, cara, para mudar isso?". Por quê? Porque tem pessoas que de fato aprendem ao ler. Tem pessoas que é assim. No entanto, se só ler te dá de 10 a 15%, eu imaginei: "Cara, se eu criar gatilhos lendo, talvez isso me ajude lá na frente", tá? E eu vi que realmente funciona. Então qual é a ideia? A ideia é fazer uma leitura rápida, concentrada, criando gatilhos. Gatilhos do quê? Gatilhos daquilo que de fato é importante. Porra, prof, o que é importante? Olha aqui embaixo, ó. Olha aqui embaixo. Palavras-chave são importantes. Prazos são importantes. Exceções são importantes. Beleza? Tome cuidado com algumas apostilas que coloca 3, 4, 5, 6, 10, 20 parágrafos e não fala porra nenhuma. Então tu lê há muito tempo, não tem nada de interessante, relevante naquilo, tu se cansa, passa o tempo e tu não aprende. Então é muito importante que se tu tem se tu contratou alguém que um mentor, que vai te ajudar, que está te acompanhando, uma mentoria, por exemplo, né, passe o seu material para ele: "Ô professor, meu amigo, olha só, eu tenho materiais aqui, tu consegue dar uma olhada para mim, ver se isso é bom, se não é bom". Eu faço isso com meus alunos de mentoria individual, cara. Cada coisa eu já peguei que puta que o pariu. Acredita em mim, tem situações que fala assim: "Pô, não faz sentido, cara". Pra usar uma expressão como a galera aqui do sul diz: "Ah, pra eles sair com os pés". Eles falam isso, né. Essa apostila com os pés, tá? Então tome muito cuidado em relação a isso. Na leitura rápida concentrada então, o que que tu vai buscar? Tu vai buscar aquilo que de fato é importante. Isso que de fato foi importante, tu tem que criar gatilho na tua mente, tá? Já já vou mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Qual a ideia aqui, ó? Qual a ideia? É que não pode ser uma leitura passiva. Opa, aqui. Não pode ser uma leitura passiva.
porque a leitura passiva não faz sentido. Tem de criar gatilho, tá? Ou seja, tem que identificar os alvos. Qual é só o nosso objetivo? Criar os gatilhos mentais, as palavras-chave para as exceções é o que a gente vai buscar, tá? Por exemplo, uns conceitos, uma nomenclatura diferente que tu vê caindo em prova, tá? E o tempo que tu vai praticar essa técnica de revisão, leitura rápida concentrada, criando gatilhos, é de 15 a 20 minutos. Não passe disso. Não passe disso. Porque depois disso aí, provavelmente a tua mente vai devagar e tu não vai conseguir entender muito bem o que tu tá fazendo. Beleza? Vamos para a prática. Vamos lá, vamos para a prática. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aqui ao vivo, na hora. Eu peguei material aqui de apoio, é um material meu que eu tenho, que eu estudo para delegado de polícia, e aí eu vou fazer com vocês aqui agora, nesse exato momento, uma leitura rápida concentrada. Não fiz antes, tá? Não fiz antes. Vou fazer agora, de modo que vocês de fato percebam como eu faria se eu estivesse lendo isso aqui agora pela primeira vez, com vocês. Só me confirme uma coisa, conseguem enxergar, esse texto aí, né? Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, conseguem enxergar, tá? Me confirmem isso aí. Alguém falou uma voz, mas eu não consegui escutar. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Então, vou falar que sim. Se liga só, preste atenção no que eu vou fazer aqui, tá? Olha só. Vou aplicar a LRC, leitura rápida concentrada criando gatilho. Segundo Maria Silva e Zanella de Pietro, a propriedade é um direito individual que assegura seu titular uma série de poderes cujo conteúdo constitui objeto do direito civil. Opa, a propriedade é direito individual. Compreendendo os poderes de usar, gozar e dispor da coisa de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Opa, então tem característica modo absoluto, exclusivo e perpétuo. A propriedade é um direito individual, absoluto, exclusivo e perpétuo. Outro sim, tais poderes não podem ser exercidos de forma ilimitada, uma vez que coexistem com direitos alheios. Então tem limitação. Tem limitação. De igual natureza, além de haver interesses públicos maiores, cuja tutela incumbe ao poder público exercer, até que em prejuízo de interesses individuais, poder de polícia do Estado. Tá? A limitação, então, vai até chegar ao poder de polícia. Beleza. Tem limitação e a limitação vai ser realizada pelo poder de polícia. Beleza. Propriedade é um direito individual. Tá. Ponto em que o estudo da propriedade sai da órbita do direito privado e passa a constituir objeto de direito público e a submeter-se a regime jurídico derrogatório e exorbitante do direito comum. Regime jurídico derrogatório. Tá? Propriedade é individual, tem limitação, a limitação é a partir do poder de polícia, o regime jurídico é derrogatório. Beleza, show. Deu. Conseguiram perceber o que eu fiz ao ler um parágrafo? Conseguiram perceber sim ou não? Entendeu a hora que eu estava criando o gatilho? Eu não simplesmente li. Normalmente, vocês fariam o quê? Segundo Maria Silvia Zanella de Pietro, a propriedade é um direito individual que assegura seu titular uma série de poderes, cujo conteúdo constitui objeto do direito civil, compreendendo os poderes de usar, gozar de outra coisa, de modo absoluto, exclusivo e perpétuo. Outro sim, tais poderes não podem ser exercidos de forma ilimitada, uma vez que coexistem com direitos alheios de igual natureza, além de haver interesses públicos maiores, cuja tutela em que o poder público exercer, interesses individuais. Aí eu ia te perguntar agora, o que tu leu no início? A propriedade é o quê? E aí tu ia falar, pá, nem lembro. Tá, e quais são as características? Não lembro. É assim. Normalmente, vocês fazem isso. Alguém aqui pratica isso? Faz da maneira errada, como eu tô dizendo? E responda aí nos comentários, ou se quiser abrir a voz, pode falar. Tá? Então, o normal das pessoas é fazer dessa forma. Percebeu a diferença que é quando eu leio
concentrado, mas eu crio gatilhos, é extremamente diferente. Se eu agora, depois de ter falado pra cacete, começar a falar pra vocês, eu vou lembrar que a propriedade dele é individual, absoluto. Eu sei de algumas coisas que estão ali. O normal, quando vocês não estão familiarizados com essa técnica, é logo depois de ler, por exemplo, um parágrafo, vocês conseguirem repetir aquilo que tu criou o gatilho em 60, 70%. Esse é o normal, tá? Com o tempo, tu vai repetir tudo. Tudo que tu criou o gatilho. Então, por exemplo, nós criamos gatilho aqui, nós criamos gatilho aqui, nós criamos gatilho aqui, nós criamos gatilho aqui e nós criamos gatilho aqui. Foi ou não foi? Foi isso que a gente fez, beleza? O que é que eu posso dizer para vocês? Da segunda vez, ou até da primeira vez, se tu se sentir confortável, se estiver fazendo fluido, tá? Eu sugiro que tu faça isso que eu fiz aqui. Ou marca com marca-texto, onde tu criou gatilho, ou então sublinhe. Por quê? Eu quero que da próxima vez, tu venha ler esse texto aqui, mas que tu não leia assim, ó. Segundo Maria Silva Zanella de Pietro, a propriedade é o direito individual que assegura seu titular uma série de poderes cujo conteúdo. Não, não quero que tu faça isso. Eu quero que tu chegue aqui e faça assim, ó. A propriedade é um direito individual. Característica ali, ó, absoluto, exclusivo e perpétuo. Não pode ser exercido de forma limitada. Ah, verdade, cara, tem limitação. E a limitação ao poder de polícia, ó. E o regime jurídico é derogatório e exorbitante. É isso que eu quero. Tu viu que para eu conseguir fazer a leitura rápida concentrada aqui no gatilho, ler isso tudo aqui, eu devo ter demorado uns 60 segundos, tá? Mas agora, depois, a segunda vez que eu vim ver e ler isso aqui, eu demorei 10 segundos. É ou não é? Essa é a ideia, my friends. A ideia é que você vai evoluindo dentro das técnicas e criando conteúdo para tu revisar lá na frente. Por exemplo, quando eu vou fazer prova de concurso, e normalmente minhas provas são o dia inteiro, tá? É muito engraçado, porque na hora do intervalo da primeira e da segunda prova, hã, eu como qualquer coisa que ou eu levei ou passando um avião de caça aqui, cara. Ou eu levei, ou então eu como, né, no lugar onde eu tô, e imediatamente, cara, eu sento em qualquer lugar, pego meu material e adivinha o que que eu vou revisar? Isso, 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 isso. Não rara são as vezes que eu pego uma, 2, 3 questões na prova, cara, só pelo fato de estar ali revisando, tá? Hã, espero que vocês tenham entendido, dessa técnica especificamente aí, e espero que vocês tenham gostado, tá? Depois joga aí nos comentários se faz sentido para vocês, se vocês gostaram dessa técnica, ou não, e se vocês têm dúvida, beleza? Eu encerro esse bloco para a gente voltar no bloco seguinte.